Olá, pessoal. Na última aula a gente revisou alguns conceitos básicos de vetores. Na aula de hoje eu vou querer introduzir duas outras operações com vetores, que é o produto escalar e o produto vetorial. Vai ser mais importante mais para frente no curso. Então, relembrando brevemente, a gente viu que vetores são esses novos objetos matemáticos, são muito úteis para descrever movimento em duas ou três dimensões. E eles são caracterizados pelas propriedades de modo, sentido e direção, mas a gente vai estar mais interessado na representação analítica deles, que é dada em função de três números reais, são essas componentes Vx, Vy, Vz, e dos versores unitários I, J, K. São os elementos fundamentais que a gente pode usar para construir qualquer vetor. Além disso, a gente viu que a gente pode fazer duas operações com esses vetores, ou a gente pelo menos definiu duas operações. Uma delas é a multiplicação por escalar. Tá? Então, quando a gente multiplica um vetor por um número real, isso equivale a esticar ou contrair esse vetor sem mudar a direção do vetor. E se esse número for negativo, a gente muda o sentido. Então, analiticamente, né, usando essa representação analítica, quando a gente multiplica o vetor por um número real, isso corresponde a multiplicar cada componente desse vetor por esse mesmo número. Certo? Então, o novo vetor se torna esse daqui. A outra operação que a gente definiu foi a de soma de vetores, soma ou subtração. E aí a gente viu que, usando a representação analítica, bastava que a gente somasse esses números, né, as componentes x, y e z, de cada um dos vetores. Né? Então, a x é a componente x do vetor A, bx é a componente x do vetor B. Né? E aí, se eu tenho um mais ou menos aqui, uma soma ou uma subtração, eu somo ou subtraio esses números. Se eu fizer essa operação, esse novo vetor aqui é justamente equivalente ao vetor soma ou subtração desses vetores. Então, agora o que a gente vai querer introduzir é uma terceira operação com vetores, que é o que a gente chama de produto escalar. Tá? Então, em função das componentes dos vetores, o produto escalar é definido dessa maneira aqui. Tá? Então, é uma somatória de três números. Então, o resultado vai ser um número real, não vai ser mais um vetor, então vai ser um escalar, por isso ele é chamado de produto escalar. E esse produto escalar ele é definido como essa soma. Né? Então, é a componente x do vetor A vezes a componente x do B, mais a componente y do A vezes a y do E, mais a componente z do A vezes a z do B. Obviamente, se o vetor só tiver duas componentes, né, por exemplo, só tiver as componentes x e y, significa que as componentes z são zero, então esse termo não vai estar aqui. Tá? Então, a primeira observação importante é que o resultado, essa é uma operação matemática que a gente pode fazer, e o resultado me dá um número real, não é mais um vetor. Certo? Então, esse resultado aqui, isso aqui é um número real. Tá? Diferente das outras operações que a gente definiu antes, que nos resultavam em um vetor. Logo mais a gente vai ver qual é a interpretação desse número real, mas vamos listar aqui algumas das propriedades desse produto escalar, que vão ser úteis para a gente. Então, a primeira propriedade é que o produto escalar independe da ordem dos vetores. Então, se eu faço o produto escalar de A com B, isso é igual a B com A. Né? E aqui, daí, já para saber diretamente dessa expressão, se eu mudar a ordem do produto entre esses dois números, não vai fazer diferença nenhuma. A segunda propriedade é que, se eu tiver o produto escalar com uma soma de vetores, isso aqui, esse produto escalar é distributivo. Então, eu posso calcular isso aqui dessa maneira. Então, posso fazer o produto escalar de A com B e somar o resultado disso com o produto escalar de A com C. Então, isso aqui vai me dar um número, isso aqui vai me dar um número, isso aqui me dá o resultado dessa operação. E a última propriedade é que se eu fizer o produto escalar de um vetor com um outro vetor multiplicado por um escalar, então essa é aquela operação de multiplicação por um escalar que a gente definiu antes, isso aqui é equivalente a calcular primeiro o produto escalar dos dois vetores originais e pegar o resultado e multiplicar por esse número. Então, essas são três propriedades que a gente poderia derivar daqui de cima, mas são úteis a gente saber só na hora de fazer
manipulações desses vetores, né, através desse produto escalar. Mas até agora, né, eu só dei uma definição matemática de como calcular esse produto escalar, mas não dei nenhuma interpretação, né, do que esse produto escalar pode significar, que tipo de informação ele nos dá sobre esses vetores. Tá? Então, para isso, né, para investigar isso, vamos considerar alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo bem simples é quando o meu vetor A, eu vou considerar exemplo só no plano para ficar mais fácil, mas depois eu dou uma generalização para 3 dimensões, né? Então, vamos imaginar que o meu vetor A, ele tem aqui uma componente em x e uma componente em y, então ele é um vetor arbitrário no plano xy, mas o B é um vetor especial, ele é justamente o versor I, né? Então, o versor I é um vetor também, só é um dos vetores que a gente chama de elementares, que formam, né, que ajudam a construir todos os outros vetores. Né? Então, se eu escrevo esse I chapéu, ele também é um vetor de módulo 1. Ele é um vetor simples que aponta aqui na direção do eixo x. Então, o que acontece se eu fizer o produto escalar desses dois vetores? Então, o que eu tenho que calcular é o componente x desse vetor vezes a x desse. Então, só para deixar explícito aqui, né, quando eu escrevo esse chapéu, significa que eu tenho um 1 aqui na frente. Então, eu vou ter ax vezes 1, que vai me dar ax. E quando eu escrevo, né, quando eu não escrevo mais nada aqui, significa que as outras componentes são zero. Então, por exemplo, só para deixar explícito aqui, eu tenho 0j. Então, quando eu faço AI vezes AY vezes 0, dá 0. Então, o resultado desse produto escalar é simplesmente isso daqui. Então, se eu faço o produto escalar de A com B, eu obtenho a componente x desse vetor A. Né? Justamente porque o B está apontando nessa direção. Então, se a gente olhar para essa figura, o que a gente está vendo aqui é que eu tenho a projeção do meu vetor A na direção do vetor B. É isso que me dá esse produto escalar. Vamos considerar um caso um pouquinho diferente, onde eu tenho o meu vetor A agora apontando na direção J. Então, ele vai ser um AYJ. E agora ele não precisa mais ser um vetor unitário, ele pode ser um vetor qualquer que aponta na direção J. E o meu B vai ser um vetor agora arbitrário no plano. Então, como esse AY ele só tem uma componente, eu já posso chamar isso aqui de A, que é o próprio módulo do vetor. É o tamanho dele, né? Como ele só tem essa direção aqui, a projeção dele no eixo Y é justamente o tamanho dele, então eu já vou chamar isso aqui de A. Né? Lembrando que o A sem a setinha, né, se eu estiver me referindo a um vetor, o A sem a setinha é um número que significa o módulo daquele vetor. Então, se eu fizer o produto escalar agora de A com B, eu vou ter A, BY. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho a projeção do B na direção do vetor A, é justamente a componente do B na direção do vetor A, vezes o módulo de A. Então, se eu calcular esse produto escalar e dividir pelo módulo de A, isso aqui me dá a componente do B na direção do vetor A. Então, isso é só para a gente ter alguma intuição. O que a gente está vendo aqui é quando eu faço o produto escalar, de certa forma, eu estou calculando a componente do meu vetor na direção do outro. Né? Então, a componente do A na direção do B ou a componente do B na direção do A. Em geral, dá para mostrar que se eu tenho dois vetores arbitrários, A e B, o produto escalar desses dois vetores vai me dar a projeção de um vetor na direção do outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu desenhar uma linha aqui que é perpendicular ao vetor A, o produto escalar B com A, ou A com B, tanto faz a ordem aqui, isso vai me dar a projeção do vetor B na direção do A, vezes o módulo do A. Não estou provando isso para vocês, mas dá para mostrar esse resultado de uma maneira geral. Então,
seria parecido com isso daqui, né? A projeção do B na direção do A vezes o módulo do A. E eu estou falando agora que esse é o resultado geral para qualquer dois vetores. E o que é a projeção do B na direção do A, né? Se eu olhar para esse retângulo aqui, essa hipotenusa é o módulo de B. E esse lado do triângulo seria equivalente ao cateto adjacente ao ângulo. Tá? Então, esse BA seria o módulo de B, que é a hipotenusa, vezes cosseno de θ. Então, eu chego no seguinte resultado importante, que o produto escalar de A com B me dá módulo de A, módulo de B, cosseno θ. E quem que é cosseno θ? É justamente o ângulo entre os dois vetores. Então, essa é a interpretação desse produto escalar. Ele me dá o produto entre o módulo dos vetores, que vai ser sempre um número positivo, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Tá? Então, se eu quiser calcular o cosseno do ângulo entre os dois vetores, o que eu preciso fazer é calcular o produto escalar e dividir pelo módulo dos vetores. Então, isso me permite uma maneira extremamente simples de calcular o ângulo entre dois vetores. Então, essa é uma das primeiras utilidades do produto escalar. Me permite, se eu tiver dois vetores quaisquer, e eu conheço as componentes desses vetores, conheço a representação analítica desses vetores, eu só preciso fazer aquela continha, né? AX, BX, mais AY, BY, mais AZ, BZ, dividir pelo módulo dos dois vetores, que a gente também sabe calcular, né? Raiz quadrada de AX quadrado, mais Y quadrado, mais AZ quadrado. Isso vai me dar o cosseno do ângulo entre eles. Sem ter que desenhar, sem ter que projetar, sem ter que fazer nada disso, de uma maneira puramente analítica. E aí a gente tem algumas consequências importantes desse resultado aqui, né? A primeira delas é que se os vetores forem ortogonais, ou seja, um for perpendicular ao outro, né, esse ângulo vai ser 90 graus e cosseno de 90 graus é zero. Tá? Então, nesse caso, o meu produto escalar é nulo. Ou seja, se eu calculo o produto escalar entre dois vetores e isso dá zero, eu sei que eles são ortogonais. Um é perpendicular ao outro. Né? Isso também pode ser expresso de uma condição de ortogonalidade. Para que dois vetores sejam ortogonais, o produto escalar deles tem que ser nulo. E, finalmente, eu tenho uma outra consequência, é que se eu faço o produto escalar de um vetor com ele mesmo, então, eu faço o produto escalar de A com A, bom, o ângulo de um vetor com ele mesmo, né? Então, os dois alinhados, o ângulo é zero. Então, isso vai me dar cosseno de zero, que é 1. Então, vai me dar módulo ao quadrado do vetor. Então, se eu quiser calcular o módulo ao quadrado do vetor, tem uma outra maneira de fazer isso também, que é usando o produto escalar. Então, se eu quiser calcular o módulo ao quadrado do vetor, que normalmente a gente escreve com vetor sem a setinha, isso é raiz quadrada do produto escalar de um vetor com ele mesmo. Então, essa é uma outra identidade que às vezes é útil também para a gente calcular, para a gente usar o produto escalar. Então, o produto escalar, ele me dá isso, ele me dá a projeção de um vetor no outro, e ele também me permite calcular o ângulo entre dois vetores. Essa é uma das principais utilidades do produto escalar. A interpretação física ou matemática é dessa de projeção, e computacionalmente o que ele nos permite calcular de uma maneira simples é o ângulo entre dois vetores. Então, esse foi o produto escalar. A segunda operação que a gente vai querer discutir é o produto vetorial, que já é um pouco mais complicado. O próprio nome diz, né, o produto vetorial significa que o resultado desse produto entre dois vetores vai ser um vetor. Então, é muito diferente do produto escalar que me dava um número. Agora, isso vai me dar um vetor. E como é que eu calculo esse vetor? Se eu souber as componentes dos vetores A e B. Tá? Como é que eu calculo esse vetor resultante aqui? Bom, tem diferentes maneiras de fazer isso. Eu vou, né, apresentar uma ou duas para vocês. Talvez a mais comum, que vocês já tenham visto, é escrever esse determinante aqui, onde a primeira linha são os vetores I, J, K,
A segunda linha são as componentes do A, a terceira as componentes do B, e calcular esse determinante como se isso fossem números reais. Aí eu faria, né, o primeiro termo seria o determinante dessa submatriz, AYBZ menos BYAZ, na direção do I, e assim por diante. E aí a gente vai ver que isso aqui vai me dar as componentes I, J e K multiplicadas por números, e é justamente um vetor. Tá? Mas a gente também pode calcular esse produto vetorial de uma maneira que eu acho mais direta, que é usar a seguinte propriedade. Tá? A gente pode usar que o produto escalar de I com J, o produto vetorial de I com J é K, o produto vetorial de J com K é I, e o produto vetorial de K com I é J. Então, eu gosto de lembrar isso de uma maneira cíclica, né? Se eu escrever os versores I, J, K, se eu faço o produto de I com J da K, J com K da I e K com I da J. E se eu quero o produto oposto, por exemplo, J com I, né, a gente lembra que eu sempre posso... Bom, eu vou já falar para vocês, mas eu posso mudar a ordem do produto vetorial, mudando o sinal. Então, o produto de J com I vai ser menos I com J, que vai dar menos K, portanto. Então, eu já mostro um exemplo de como usar isso daqui para calcular um vetor, ou um produto vetorial, mas antes disso, deixa eu listar algumas propriedades importantes do produto vetorial. Então, a primeira propriedade que eu já mencionei, acabei de mencionar para vocês, é que a ordem agora dos vetores importa. Né? Isso é meio incomum para a gente, né? A gente sabe que a ordem de números não importa, no caso do produto escalar a ordem também não importa, mas no produto vetorial importa. Né? Que nos lembra um pouco também, né, o caso de matrizes. Quando a gente multiplica matrizes, a ordem das matrizes importa. Aqui é algo semelhante. Tá? Então, se eu inverto a ordem dos vetores, eu ganho um sinal de menos, que dá para analisar, né, olhando para esse determinante. Né? Se eu troco uma linha por outra linha, eu ganho um sinal de menos. Então, essa é a primeira propriedade. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for escrever o produto vetorial, porque a ordem é importante. A segunda propriedade é que o produto também é distributivo. Então, se eu faço um produto vetorial com a soma de dois vetores, isso é equivalente a somar os produtos vetoriais. E notem aqui, né, eu não chamei atenção para isso, mas o símbolo que a gente usa para denotar o produto vetorial, ele é muito relevante. Né? A gente tem que fazer essa distinção entre produto vetorial e produto escalar. Certo? Então, produto escalar eu usei um pontozinho, aqui eu vou usar um X. Tá? E essa distinção é extremamente importante, porque o resultado desse produto com um X aqui é um vetor, e se isso aqui fosse um pontozinho, né, que seria o caso do produto escalar, o resultado seria um número. Então, a gente está falando de grandezas muito distintas aqui. Então, é importante fazer essa distinção entre os dois tipos de produto. A terceira propriedade é que se eu multiplico um vetor por outro que está multiplicado por um escalar, isso aqui é equivalente a multiplicar o resultado do produto vetorial pelo escalar. E a última propriedade, que a gente poderia até derivar dessa daqui, é que o produto vetorial de qualquer vetor com ele mesmo é sempre zero. Por que eu falei que a gente podia derivar da anterior? Porque se eu coloco B igual a A, quando eu troco a ordem, é A vetor A igual a menos A vetor A. E um número só pode ser igual a menos ele mesmo se esse número for zero. Certo? Então, o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero. Então, vamos olhar agora um exemplo de como eu calcularia o produto vetorial de dois vetores. Uma das maneiras é montar aquela matriz, mas às vezes isso dá um pouco de trabalho, eu prefiro fazer de uma maneira um pouco mais direta.
Então, vamos imaginar que eu tenho aqui só para fazer um exemplo, vamos imaginar que eu tenho o meu vetor AXI mais AYJ, e aí o meu vetor B, só para a conta não ficar muito grande, deixa eu colocar ele na direção, sei lá, na direção J. E vamos fazer o produto vetorial desses dois vetores. Eu poderia ir lá, montar a matriz, né, lembrando que quando eu escrevo um vetor aqui dessa maneira, significa que as componentes que eu não estou mostrando são nulas, então a bx e o bz são zero. Né? Mas se eu quisesse, eu poderia montar a matriz com essas componentes e calcular o determinante. Eu gosto de fazer isso de uma maneira um pouco mais direta, né? Quando eu escrevo o produto vetorial de A com B, eu vou trabalhar isso quase como se fosse um produto usual de números, mas usando essas propriedades aqui de cima. Tá? Então, eu escrevo o meu produto vetorial A e aqui o B, então escrevo eles em termos das componentes, e aí eu uso a propriedade distributiva para sair fazendo esses produtos. Tá? Então, eu faço o produto do primeiro termo com o segundo. Esses aqui são escalares que estão multiplicando esses vetorizinhos aqui, então eu posso tirar eles, colocar eles em evidência. Então, eu vou ter a xby, e aí o que eu preciso fazer o produto agora é o produto escalar de y com j. E a ordem aqui importa, né? Então, desculpa, não é y com j, é i com j. Né? Então, a ordem aqui importa. Então, quando eu quiser fazer i com j, eu lembro daquela sequência cíclica ijk. Então, i vetor j vai dar k. É justamente esse primeiro produto aqui. Então, o resultado desse produto I com J é o versor K. Se eu quiser fazer o produto desse com esse daqui, eu vou ter a YBY em evidência, e aqui eu vou ter J com J, que é um vetor com ele mesmo, que vai dar zero. Então, esse termo aqui não vai aparecer. E o resultado, portanto, vai ser simplesmente AX BY na direção do versor K. Então, o A ele está no plano XY, o B está na direção Y, o resultado está na direção K, na direção do eixo Z. Isso, obviamente, eu posso repetir esse procedimento para um produto de vetores com todas as componentes. Né? Eu fiz um exemplo mais simples aqui só para a gente visualizar. Tá? Então, agora a gente viu operacionalmente como é que a gente calcula o produto vetorial, algumas propriedades dele, mas geometricamente, o que ele está representando? Então, eu não vou, só vou revisar aqui para vocês, né? Mas o que o produto vetorial me dá é um novo vetor que é perpendicular ao plano gerado pelos outros dois vetores. Então, imagina que eu tenho um vetor A e um vetor B aqui qualquer. Eu posso definir um plano formado por esses dois vetores, que é esse plano aqui que eu estou representando. O meu vetor C, ele vai ser perpendicular a esse plano. Tá? Então, ele vai ser o vetor normal a esse plano. Mas aí ele poderia estar apontando para cima ou para baixo. Como é que eu sei o sentido do meu vetor? E aí, se a gente quiser calcular isso de uma maneira geométrica, né, sem fazer as contas, eu posso usar o que a gente chama da regra da mão direita, que me diz que o sentido ele é estabelecido da seguinte forma. Eu vou tentar mostrar isso para vocês aqui. Tá? Então, se eu estou fazendo o produto de A com B, tá? O que eu faço é colocar essa parte, eu uso a minha mão direita, a primeira coisa, tá? Eu coloco a parte de baixo da minha mão no primeiro vetor, então nesse caso é o vetor A, e giro ela na direção do vetor B. Tá? Então, nesse caso aqui, eu colocaria minha mão aqui e giraria nessa direção. Né? Então, do A para o B. E aí o meu polegar aponta na direção do vetor C. Certo? Então, nesse caso, o vetor C aponta para cima. Se eu quisesse fazer o produto inverso, B vetor A. Bom, eu sei que vai me dar, né, como eu mudei a ordem dos vetores, isso vai me dar menos o vetor que a gente acabou de calcular. Mas se eu quisesse determinar isso pela regra da mão direita, eu teria que colocar essa parte
no vetor B, que agora é o primeiro vetor, e girar em direção ao vetor A. Né? Então, o meu B estaria aqui, eu giraria em direção a A, o vetor C aponta para baixo. Tá? Então, eu giraria daqui para cá. Então, essa é a maneira, se a gente quiser, né, graficamente, descobrir para onde está apontando o vetor, é assim que eu faço. A última coisa que dá para mostrar, o último resultado importante do produto vetorial, é que o módulo desse vetor, ele é dado pela seguinte expressão, ele parece com o resultado do produto escalar, que é o módulo de um vetor, módulo de outro, só que aqui, em vez do seno do ângulo entre eles, desculpa, em vez do cosseno do ângulo entre eles, é o seno. Então, algumas observações super importantes aqui, que é uma fonte muito comum de erro, certo? Então, a gente pode pensar, o produto escalar é módulo de um, módulo de outro, cosseno, e o produto vetorial é o seno. Mas não, isso não está certo. Tá? O produto escalar, de fato, pode ser calculado como módulo de um vetor, módulo de outro, cosseno do ângulo entre eles. Porque o produto escalar é um número. Né? E essa operação, né, módulo de um vetor vezes módulo de outro vezes cosseno, é o produto de 3 números. Então, me dá um número. No caso do produto vetorial, o resultado do produto vetorial é um vetor. Tá? Então, o resultado desse produto vetorial é um vetor, por exemplo, com 2, 3 ou uma componente. Mas vai ser um vetor. Quando eu calculo isso daqui, módulo de um vetor, módulo de outro, seno do ângulo entre eles, isso aqui me dá um número. E esse número corresponde ao quê? Corresponde ao tamanho desse vetor, ao módulo do vetor. Tá? Então, só para deixar isso bem explícito, né? O módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre eles, não é o resultado do produto vetorial. Porque do lado esquerdo aqui eu tenho um número e do lado direito eu tenho um vetor. O que isso aqui é igual? É igual ao tamanho desse vetor aqui, que é só uma das propriedades do vetor, é o tamanho dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente fala de um produto vetorial, o resultado é um vetor. E quando eu calculo isso daqui, eu estou calculando um número, que é o tamanho desse vetor. Mas o vetor ele não é caracterizado só pelo tamanho dele, ele também tem direção e sentido. Tá? Então, é muito importante a gente fazer essa distinção. Tá? É muito comum, quando a gente fala de produto vetorial, vocês calcularem isso daqui. Mas o que vocês estão calculando é só o módulo desse vetor, e não, de fato, o vetor. Um outro resultado importante é que, como o vetor resultante ele é perpendicular ao plano formado por A e B, se eu faço o produto escalar agora de C com qualquer um desses vetores, isso vai dar zero. Porque lembra que quando os vetores são ortogonais, o produto escalar é zero. Então, isso também é uma propriedade ou uma consequência do produto vetorial, que esse produto escalar dá zero. Então, se eu calculo o produto vetorial de 2 vetores e depois pego um desses vetores e faço produto escalar com esse resultado, vai dar zero. Tudo isso a gente pode calcular diretamente usando as componentes dos vetores. A gente não precisa memorizar. Tá? A gente só precisa saber como calcular esse produto escalar e esse produto vetorial utilizando as componentes. Essa é a parte mais importante. O resto é consequência. Várias dessas consequências são úteis para a gente ter na nossa cabeça, mas não são essenciais. A gente sempre pode derivar elas. E agora, só para essas coisas ficarem um pouco mais claras, vamos usar um exemplo aqui para calcular o produto vetorial de 2 vetores, só para ficar mais claro. Certo? Então, vai ser um pouco parecido com o exemplo que eu já dei, mas agora a gente tem números aqui para deixar isso bem explícito. Tá? Então, primeiro, vamos fazer a conta analítica e depois vamos tentar chegar no mesmo resultado usando a representação gráfica. Para que a gente vai fazer isso? Só para mostrar como é muito mais difícil usar a representação gráfica. Tá? Então, vamos usando a representação analítica, vai ser muito mais fácil calcular isso daqui. Então, vamos fazer essa conta primeiro. Então, eu quero calcular quanto que vale C, que é o produto vetorial de A com B. E aí eu vou usar aquela estratégia que eu falei para vocês. Eu escrevo aqui explicitamente
as componentes dos meus vetores. E aí eu faço a distributiva. Então, eu faço o produto escalar, né, o produto vetorial de 3i com menos 5k. Essas componentes, né, isso aqui são números reais, que eu posso colocar em evidência. Então, vai ser 3 vezes menos 5, vai dar menos 15. E aí eu tenho que fazer o produto vetorial. O produto vetorial de i com k. E aí eu lembro da ordem lá, I, J, K, I, J, K. Então, produto vetorial de K com I vai dar J. De I com K vai dar a ordem oposta, então tem um sinal trocado. Então, é menos J. Tá? Então, isso aqui vai me dar menos o versor J. Isso aqui é só vocês têm que praticar algumas vezes para conseguir fazer isso de maneira rápida, mas se vocês conseguirem, é muito mais direto do que escrever aquele determinante, calcular ele. A gente consegue fazer a conta muito mais direta assim, mas exige um pouco de prática para memorizar a ordem desses vetores. Né? A gente sempre tem que lembrar da ordem cíclica IJK. Se a gente estiver indo contra essa ordem, por exemplo, em vez de IJ, a gente estiver calculando JI, eu vou ter um sinal de menos. Tá? Então, esse daqui me deu I com K, me deu menos J, e depois eu tenho o produto vetorial de K com K, que é um vetor com ele mesmo, que vai dar zero. Tá? Então, o resultado desse produto vetorial é simplesmente 15J. Tá? Eu tenho um menos 1 daqui, um menos 1 aqui, dá mais. Tá? Então, esse é o resultado do produto vetorial. Agora, vamos tentar calcular isso graficamente. Se eu quisesse tentar chegar nesse resultado sem usar as componentes e tentando, né, de fato, fazer uma análise gráfica. Tá? Então, o que eu teria aqui? Então, eu vou tentar desenhar esses vetores. Então, eu tenho aqui o meu vetor A, ele está nesse plano, XZ. O meu vetor B está na direção menos K, né? Então ele está apontando aqui para baixo. Então, se eu usasse a regra da mão direita, né, o plano formado por A e B é justamente o plano XZ. Então, a direção ortogonal a esse plano é a direção Y. E se eu fizer o produto vetorial de A com B, vai ser algo que aponta na direção mais Y. Então, aponta nessa direção aqui. Então, eu sei aonde está apontando o vetor C. Ok, ótimo. Já sei onde que aponta o vetor C. Ele vai ter alguma componente aqui que eu vou ter que calcular. Ele aponta na direção do eixo Y. Como é que eu calculo o módulo desse vetor? Bom, para eu calcular o módulo desse vetor, que vai ser justamente essa componente aqui, porque o módulo do vetor vai ser justamente CY, então vai ser esse número que eu quero determinar, a gente viu que isso a gente pode calcular como módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre eles. E aí eu tenho que calcular isso, né? Os módulos dos vetores eu tenho que de alguma maneira calcular, eu tenho as componentes deles, então o módulo de A vai ser raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar, né, raiz de 9 mais 4, raiz de 13, que dá aproximadamente 3,605. E o módulo de B, bom, o B ele só tem uma componente, né, e o módulo é o tamanho, então é sempre um número positivo, isso aqui vai ser simplesmente 5, que é o tamanho desse vetor aqui. Falta calcular o ângulo entre eles. Tá? E aí a gente tenta analisar agora o ângulo entre eles, tá? De maneira gráfica. Então, se eu focar só no plano XZ, que é onde estão os vetores A e B, tá? Eu vou ter o seguinte. Deixa eu organizar assim. Então, eu vou ter o seguinte. Então, agora eu estou olhando só nesse plano aqui. O X está para cá, o Z está para cá. Eu tenho o vetor B aqui, eu tenho o vetor A aqui. Eu quero descobrir o ângulo entre eles graficamente. Eu poderia
usar o produto escalar também. Mas eu quero fazer tudo de maneira mais gráfica possível. Então, o vetor A, eu sei que ele tem a componente z dele é 2, a componente x é 3, então esse tamanho é 2, esse é 3. Tá? Se eu quisesse calcular a tangente desse meu ângulo φ aqui, isso aqui seria cateto oposto, que seria o tamanho desse triângulo, então estou focando nesse triângulo aqui. Então, o cateto oposto ao ângulo é esse tamanho aqui, que é justamente 3. E o cateto adjacente seria 2. Então, esse seria a tangente desse ângulo φ, que ainda não é o ângulo que eu quero. Isso aqui, né, dá aproximadamente, né, se eu ver que ângulo que vai dar essa tangente, é aproximadamente 0,98 radianos. Mas o ângulo θ, ele é π 180 graus, né, que é π menos φ. Então, isso aqui vai ser π menos φ, que vai ser 3,14 menos φ, que dá aproximadamente 2,16 radianos. Então, finalmente, né, o que eu preciso calcular é o seno desse ângulo θ. Então, o seno de θ vai dar aproximadamente 0,832. Então, agora, finalmente, eu posso calcular o módulo desse vetor, que é 3,605 vezes 5 vezes 0,832. Então, se eu fizer essa conta, o módulo de C vai ser aproximadamente 15. Tá? Dependendo de quantos dígitos eu usar aqui, isso aqui vai dar, na verdade, 14,99. Se eu usasse mais dígitos, me daria exatamente 15. Então, agora eu posso juntar todas essas informações, né? A direção do vetor eu determinei graficamente, olhando para onde estão os vetores A e B e aplicando a regra da mão direita. O módulo dele eu calculei usando essa propriedade do produto vetorial, que deu 15. Então, eu posso combinar essas informações e finalmente escrever o meu vetor, que vai ser 15J. Foi o mesmo resultado que a gente obteve antes, só que de uma maneira muito mais trabalhosa. Então, isso demonstra como é útil conseguir usar as componentes e não ter que, né, desenhar os vetores e fazer essa análise gráfica, que em geral é muito mais complicado e mais fácil da gente errar. Tá bom? Então, esses foram alguns fatos básicos sobre o produto vetorial. A gente, na verdade, vai usar ele explicitamente no último ciclo do curso, na última parte desse curso, mas eu já apresentei eles agora para a gente ter uma revisão geral de vetores. Na próxima aula, a gente vai discutir qual é a conexão de vetores com a cinemática, né? A gente fez toda essa discussão de vetores justamente para descrever o movimento de um corpo em 2 ou 3 dimensões. Então, é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.